Olá família, graça e paz, tudo bem? Estou aqui nesse vídeo para compartilhar com você mais uma porção da nossa série Reinando em Vida. E hoje eu quero falar sobre o reinado da morte. Iniciar lendo Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14, que diz assim: Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Irmãos, então, trazendo os últimos dois vídeos, sobre essa perspectiva do propósito de criação. Esse é o nosso tema, nesses primeiros vídeos. O propósito de criação do homem é exercer governo, exercer domínio. E eu mostrei para você ontem também que essa é a necessidade da humanidade, essa é a busca da humanidade, buscar essa condição. Mas existiu um aspecto que foi o pecado. Ok? E o texto que nós lemos diz que o pecado, ele instaurou agora o reinado da morte. Então, para nós entendermos essa perda do mandato de Adão, que era de reinar, então nós precisamos de entender que não tem como perder algo que a pessoa não possui. E Adão, então, sendo esse primeiro representante legítimo do reino de Deus na terra, ele recebeu essa tarefa de atuar como embaixador do reino. E essa legitimidade de embaixador, ela depende agora inteiramente da sua relação com o seu governo de origem. E agora nós vamos ver que a conexão mais significativa que Adão tinha, que era esse homem, o primeiro homem na terra, esse governador da terra, era com o reino, ou ainda com o céu, vamos trazer aqui. Por isso que o Espírito de Deus tinha essa relação próxima, Se você for voltar lá em Gênesis, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito vinha ter com Adão todos os dias, Deus vinha ter com Adão todos os dias, e obviamente é a questão do Espírito. Então, essa proximidade, essa comunhão, ela fazia o quê? Ela trazia essa comunicação, essa relação íntima, essa relação próxima, essa relação contínua do desejo de Deus, agora, vamos dizer assim, sendo transferido para Adão, o pensamento de Deus sendo transferido para Adão, a intenção, o propósito de Deus sendo transmitido para Adão através dessa comunhão, para que a vontade de Deus, para que o governo então de Deus que está no céu, no reino, a vontade dele celestial acontecesse aqui na terra. Só que agora, por conta do pecado, o que aconteceu? Perdeu-se essa conexão. Por conta do pecado, o homem agora, a humanidade, ela distanciou de Deus. E agora essa humanidade, ou melhor, Adão, que até então é o que existia, ela é incapaz de representar o céu aqui na terra. Por quê? Porque agora está desconectado, então não tem como conhecer mais agora a vontade de Deus. Vamos pensar numa conexão de internet, não tem mais conexão. E se não tem mais conexão, não tem mais transmissão agora de informação. E aí, como nós lemos no texto, o pecado entrou por Adão e ele passou para toda a humanidade. Por isso que agora quem reina não é mais Adão por estar conectado em Deus, mas quem reina agora, através de Adão, é a morte. O texto diz que entrou o pecado e com o pecado entrou a morte. E lá em Romanos 13 a gente vai dizer que Adão pecou e toda a humanidade pecou com ele. Só que para nós entendermos, vamos dizer assim, a gravidade, ou a perspectiva de reino em relação ao pecado, trazendo para essa questão do reino, quando um governo confere a um cidadão a autoridade e o direito de representar os seus interesses, nesse sentido de colonização, lembra?
A vontade de Deus era que a terra fosse colonizada. O que é isso, né? Quando a pessoa é investida dessa autoridade, a pessoa é confiada, o reino está demonstrando, então, a maior forma de confiança possível e a posição mais estimada de honra que existe. E aí nós vamos ver que quanto mais elevada seja a representação, maior será a responsabilidade, maior será a confiança, maior será a influência que alguém pode ter no reino. Por quê? Por conta dessa confiabilidade, por conta agora dessa posição, por conta agora dessa responsabilidade. E quando a gente vai para esse contexto dos reinos, né, a gente vai ver que o rei, então aqui um pegadão, ele não representa somente a si, mas ele está representando o seu reino de origem. Então Adão não está representando ele, uma figura pessoal, não, por conta desse, vou chamar de cargo aqui, que na verdade não é um cargo, mas para a gente entender, fica mais fácil para a nossa linguagem, esse cargo agora ele representa todo o reino. Ok? E é isso que aconteceu. Então, Adão, ele fazia o quê? Adão, ele era a representação, ele incorporava, né? Ou seja, ele era essa incorporação do governo do céu aqui na terra. E agora, o pecado de Adão, né? Nessa dinâmica de reino, o pecado de Adão representou o quê? Uma espécie de declaração de independência do governo do seu reino, do reino de Deus. Quando ele pecou, então se desfez o relacionamento. Então agora Adão entrou numa perspectiva de independência. Antes ele era dependente, ele tinha autonomia, mas ele era dependente do governo de Deus. Só que agora, por conta do pecado, o que aconteceu? Ele declarou independência. E ele renunciou, então, por conta dessa sua atitude, o quê? A sua função, a sua posição de embaixador. Consequentemente, o que aconteceu? Ele perdeu a sua autoridade sobre a terra. Então, com essa renúncia de Adão, da sua responsabilidade na terra, ele perdeu também o quê? O relacionamento com o Espírito de Deus. Então, olha só, ele perdeu o reino, ele perdeu a autoridade e ele perdeu o relacionamento com Deus. Por quê? Por conta que ele violou a palavra de Deus. Você lembra que o texto diz o quê, né? Deus disse, ó, pode comer de toda árvore do jardim. Só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer dela, o que vai acontecer? Vai acontecer uma morte. Então, olha só, a autoridade que Adão exercia, ela estava condicionada a não comer da árvore. Porque se comesse da árvore, entraria a morte. Não seria mais Deus que reinaria, mas agora seria a morte. E essa morte, né, não é a morte física inicialmente, mas essa morte no sentido de separação espiritual de Deus. Logo, o resultado o quê? Não tem mais governo. Adão não tem mais autoridade. Então ele se tornou o quê? Ele se tornou um embaixador, mas sem ministério. Ele se tornou um mensageiro sem posição oficial, um cidadão sem pátria, um rei sem reino e um governante sem domínio. A terra agora passou o quê? A terra passou a ser transformada, na verdade a terra transformou-se em um governo ficou sobre um governo ilegítimo. Porque Adão cometeu grave traição e aí Satanás, o mal, né, realizou essa espécie de golpe, né? Não vamos tirar aqui, não vamos colocar simplesmente a responsabilidade sobre Adão, mas foi por conta de Satanás. Então Satanás, né, instigou, Satanás, o adversário dos irmãos, ele instigou Adão, instigou Eva, a ponto de gerar essa atitude de traição de Adão quanto ao seu reino. E aqui nós vemos o quê? Que foi um golpe. Né? Talvez essa palavra você estava associando em outros aspectos, mas está aqui, é um golpe terreno que acontece. Então Adão, ele não perdeu o céu por conta de pecar, ele perdeu a terra e a autoridade sobre ela, ele perdeu a representação legal e também o relacionamento com Deus. Logo, Adão se torna o quê? Alguém que é um desertor, ele é um desertor agora do reino. Por conta desse reinado da morte,
por conta dessa rebelião de Adão, gerou-se muitas consequências. E eu listei algumas delas aqui para compartilhar com você. Primeiro, eu já falei que é a perda da posição e da disposição também, no sentido de reinar, não tem mais, não faz mais sentido, né? De ser direcionado, guiado por Deus, sendo que não tem mais conexão. O resultado também foi transferência de responsabilidade, a gente vê isso até na fala dele com o próprio Deus, dizendo, foi a mulher que o Senhor me deu. Terceiro, timidez e vergonha, lembra que ele se escondeu, ele fugiu, né? Depois, medo e intimidação de autoridade. Deus pergunta para onde é que ele está, ele diz que se escondeu porque ele teve medo. Entende? Então, esse relacionamento com autoridade se tornou com base na intimidação. Depois também a perda do domínio sobre a natureza e essa labuta, esse trabalho frustrante. E também, por conta disso, uma aversão ao trabalho. Dor, desconforto. E aí, o último aqui, que é algo que nós percebemos que está arraigado na alma da humanidade, é essa necessidade de aprovação humana. Tudo isso foram consequências por conta do pecado. Todos esses aspectos aqui que eu falei, eles mostram que é o reinado da morte que está agora. E aí esse domínio da morte, resultado por conta do pecado de Adão, ele cria um cenário, eu chamo aqui de cenário ideal para a religião. O que é a religião? A religião, então, agora é a tentativa humana de restaurar a relação com Deus por meio dos seus esforços e de recuperar o poder e controle sobre as circunstâncias que foram perdidas por Adão no Éden. Então isso aqui que é religião, entende que onde é que entra, A brecha para a religião está aqui. Então é a tentativa humana, é o esforço humano de tentar conectar de novo com Deus, é o esforço humano de tentar readquirir esse controle, esse poder, mas sabemos que essa tentativa ela é inútil. Por quê? Porque por conta do pecado, o homem agora está desqualificado para se apresentar diante de Deus. E aqui, para finalizar, isso tudo aqui evidencia o quê? Evidencia a necessidade de um redentor. Porque o homem não consegue recuperar o poder e o domínio. O homem não consegue agora se conectar novamente com Deus a partir de algo que ele faça, de algo que ele ofereça. Agora a história toda, o cenário todo, ele mostra uma outra necessidade. A necessidade de um redentor. E aqui já se prepara o caminho para o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas isso eu vou falar com você no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe a sua vida.